A Polícia Federal decidiu, nessa sexta-feira, investigar o esquema de candidatas laranjas do PSL de Minas Gerais vinculadas a Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo. O promotor Fernando Ferreira Abreu pediu a parceria de delegados federais para que ajudem na busca de mais provas sobre o caso ocorrido nas eleições do ano passado. As autoridades mineiras iniciaram a investigação depois que o jornal Folha de São Paulo divulgou que o ministro do Turismo patrocinou um esquema de 4 candidaturas de laranjas. As 4 receberam R$279 mil da verba pública de campanha do PSL, ficando entre as 20 que mais receberam dinheiro do partido no país inteiro. Ainda falando sobre as supostas laranjas, a menos de 48 horas da eleição, 2 candidatas do PSL adquiriram mais de 10 milhões de santinhos, folders, entre outros. O partido destinou a poucos dias do primeiro turno R$268 mil para 2 candidatas a deputada estadual no Ceará e em Pernambuco, e o montante mal parou nas contas de campanha delas. O valor recebido em gráficas, aliás, o valor foi gasto praticamente todo em gráficas. Carlos Andreas, até quando a gente vai encerrar o dia falando Marcelo Álvaro, ministro Marcelo Álvaro? Pois é, Silvio, o primeiro ponto aí é de ordem conceitual. Está dado que essa nova lei eleitoral para financiamento de campanha é um lixo. Estou falando isso há muito tempo. A começar pelo fato de financiamento público de campanha eleitoral em 2018 e 2019 é um disparate, é um assinte. Mas especificamente essa parte relativa à cota feminina, a obrigatoriedade, inclusive, de destinação de recursos, que tem se mostrado o gatilho ou a brecha usada pelos partidos, porque, vejam, não é apenas o PSL. O PSL está no foco e tem que estar mesmo, o partido do presidente, mas de certo que essa prática se reproduziu em praticamente todos os partidos, porque é uma nova brecha para burlar o sistema, é uma nova brecha para financiar campanhas, é uma nova brecha para manipular dinheiro, e no caso, dinheiro público. Então, algo que precisa ser discutido no parlamento brasileiro, claro, depois de vencida a reforma da Previdência, já que se fala tanto em reforma política, é tratar o financiamento de campanha dentro de um escopo maior de reforma política, mostrando na prática como esse troço não funcionou. Isso me preocupa muito mais, porque o que não falta é Marcelo Álvaro Antônio. Marcelos Álvaros Antônios se multiplicam nesse tipo de brecha da lei. É aí que está o problema. É a mesma coisa da privatização. O maior argumento para privatizar empresas no Brasil é diminuir a superfície da corrupção. Então é isso, tem que mudar a lei tem que ser transparente, clara, objetiva, sem essa mania de cota. Diga lá, Vera Magalhães. Sem essa mania de cota, concordo completamente. Para um aumento da participação feminina na política, tende-se a abrir espaços para a mulher desde antes, desde discussões em diretórios, desde discussões em sociedades, enfim, associações, em sindicatos, em núcleos de estudos. Tem várias aí entidades que são portas de entrada para a política, nesses movimentos de renovação da política, nesses institutos de várias tendências ideológicas que estão começando a se consolidar também como centros de referência para a política. Eu acho que tem muitas maneiras de você fomentar o interesse feminino, a participação feminina na política, que não seja por meio dessas cotas que são artificiais e que agora está se vendo são uma porta para a corrupção, uma porta para o desvio de dinheiros públicos que já são escassos, já são parcos e têm de ser bem gastos. Eu acho que o Brasil vai ter de enfrentar de novo essa questão do financiamento eleitoral. O Petrolão, todos os seus desdobramentos levaram a uma repulsa ao financiamento empresarial e ele foi simplesmente banido, considerado inconstitucional, sendo que vigorou por anos e anos, e agora foi substituído por esse fundo público que é aplicado desta maneira. Eu acho que está evidente, esse caso dos laranjais das mulheres é um, e as suspeitas de que tenha havido financiamento em espécie do crime organizado para candidatos é uma outra coisa que mais cedo ou mais tarde também vai começar a vir à tona no noticiário. Eu acho que vai ser forçoso que se discuta de novo uma reforma política, uma nova forma de financiamento, talvez um misto entre financiamento público e privado,
que esse fundo privado vá para o TSE, ele distribua aos partidos ou direto aos candidatos e eles prestem conta, enfim, tende a haver um meio que não suscite tanto desvio de recursos dessa forma. Sua análise, Joel. Exato, o financiamento público de campanha, o modelo de financiamento que o Brasil utiliza tem que, sem dúvida nenhuma, ser reformado, embora eu acredite que sim, vai ter que ter sim dinheiro público indo para as campanhas no Brasil, senão apenas os ricos vão fazer política, e não é isso que é o nosso objetivo. Agora, para mim parece muito claro que a cota das mulheres está sendo um equívoco. E eu falo isso também por experiência pessoal. Eu já trabalhei num partido político, um partido que seguia tudo dentro das regras aí, o Partido Novo. E eu vi a dificuldade que era, pelo menos que foi em 2016, encontrar mulheres dispostas a se candidatar. Como muitas vezes a mulher é capacitada, é preparada, seria uma ótima candidata, estaria pronta para assumir um cargo, mas é difícil convencê-la a entrar nessa corrida maluca pelo poder que são as eleições. Já os homens não, podem ser totalmente despreparados, não faltava quem quisesse ali entrar, concorrer, botar a cara ali para entrar na política. Isso precisa ser endereçado, isso precisa ter alguma ação, alguma atuação da sociedade civil, dos institutos aí, para a gente criar uma cultura no qual as mulheres também sintam mais essa confiança e tenham a consciência de que muitas estão preparadas sim para concorrer à política, que é um caminho totalmente viável e interessante. E a gente precisa de pessoas boas, o Brasil precisa de pessoas melhores na política. Então tá dado aí o incentivo e os motivos para a gente querer ver mais pessoas boas e mais mulheres especificamente entrando na política. Essa cota não faz isso, essa cota cria o espaço da corrupção, porque você tem candidatas não competitivas, nas quais não faz sentido investir, mas você tem a obrigação de investir nelas. Portanto, que esse dinheiro acabe sendo usado de forma ruim, de forma errada, de forma ilegal, tá dado aí um incentivo. Não que isso desculpe os casos dessa corrupção, mas tá dada a situação, tá configurada a situação que permite e que até cria esse espaço da corrupção aí. Agora, eu realmente não entendo por que o governo ganha mantendo o Marcelo Álvaro como ministro do Turismo. O único ganho possível é não passar pelo pequeno vexame de exonerar 2 ministros aí a menos de 2 meses de mandato. Mas fora isso, é o Bolsonaro sendo cúmplice do Laranjal do PSL com todas as evidências? Não quer dizer, exonerá-lo não seria nem dizer que ele é culpado, é só dizer que, olha, as evidências contra você são pesadas. Vai lá pensar na sua defesa, porque como ministro de Estado brasileiro não vai dar para uma pessoa com tantas suspeitas em cima de si e evidências tão graves continuar a exercer o poder e tomar decisões aí. E eu gosto sempre de fechar minhas colocações sobre esse caso trazendo aqui a dúvida: para que manter o Ministério do Turismo?